Vamos à questão 23 da Convest. Temos o texto 1, texto 2 e um comando CAD, método CAD novamente. Vamos para o comando. A partir da leitura é correto afirmar que a natureza e sociedade. Então, a natureza e sociedade passaram a se influenciar, estão articuladas, possuem uma história comum e articulada, possuem um regime de atividades próprio. Certo, vamos ler os textos então, porque não tem diagrama, vai para o enunciado. Muitos povos de diferentes matrizes têm a compreensão de que nós e a Terra somos uma mesma entidade. Até o começo do século XX, o mundo do trabalho e da produção se dava com ferramentas e meios que não tinham a potência de gerir os recursos da Terra como hoje. Deste tempo para cá, sobraram poucas humanidades espalhadas pelo planeta. Krenak, a vida não é útil. A Terra é um denso conjunto de relações que articula seres vivos, oceanos. Ela é dotada de uma história, de um regime de atividades próprias, resultado da articulação de múltiplos processos. Hoje, já não estamos lidando com uma natureza selvagem e ameaçadora, nem com uma natureza frágil que deve ser protegida, nem com uma natureza que pode ser explorada à vontade. A hipótese é nova. A Terra não está ameaçada, diferentemente das inúmeras espécies vivas que serão varridas pelas mudanças do seu meio com uma rapidez sem precedente. Então, o que eu estou entendendo é que existe a Terra e existem os seres que habitam nela, vegetais ou animais, e a Terra não está ameaçada, quem está ameaçado somos nós, né? E aqui no texto 1 fala que existem alguns povos que falam que nós e a Terra somos uma pessoa, só uma entidade, ou seja, se nós estamos ameaçados, a Terra está ameaçada, e se a Terra está ameaçada, nós estamos ameaçados. Se todo mundo está ameaçado, dava que tinha potência de desabrir, sobraram poucas humanidades. Sobraram poucas humanidades, pouca terra. É. Vamos voltar à alternativa aqui. Então, que está falando que natureza e sociedade passaram a se influenciar por meio do desenvolvimento das forças produtivas, a natureza e a sociedade. Como é que a natureza influencia a sociedade? Que coloca a natureza em risco. Não sei se é correto falar isso, porque a natureza, ela não é só a gente, não é, sei lá, pode ser não, elas passaram a se influenciar por meio do desenvolvimento das forças produtivas e ao longo da história que colocaram a natureza em risco. Tá, pode ser, mas o texto 2 está meio que falando que não, a natureza ou a Terra não está ameaçada, não tem risco. Só a parte da Terra está ameaçada, né? Eu não sei. A Terra é um denso conjunto de relações que articula seres vivos, oceanos, atmosferas, climas e solos. Então, a Terra como conjunto de relações e a natureza que não vejo nenhuma citação de natureza. Natureza aqui, natureza selvagem ameaçadora, ou seja, seres vivos, praticamente, animais ou vegetais. Então, natureza tá correto. Nós colocamos a natureza selvagem ameaçadora, a natureza frágil em risco. Tá correto, mas não é a visão de hoje. E aqui não está falando da Terra, então tá correto. Se falasse que coloca a Terra em risco, estaria incorreto, eu acho. Então pode ser A, pode ser B. Estão articuladas natureza e sociedade, seres vivos, sociedade, por múltiplos processos. A natureza e a sociedade estão articulados por múltiplos processos que envolvem agentes humanos e não humanos, que coloca a natureza em risco. Não. Que? Isso aqui é muito genérico, não sei como que coloca, então como ele não está especificando como, eu vou falar que é a B não.
Tudo coloca a natureza em risco, coloca a natureza em risco, e aqui coloca a sociedade em risco e coloca tais agentes. Interessante. Então aqui ele está tratando a natureza não como seres vivos, ou como aqui diz natureza selvagem e ameaçadora. Ele está tratando a natureza como terra, como o oceano é parte da natureza, solo é parte da natureza. Então a terra basicamente é isso. Então a gente não pode falar, eu acho que a A e a B estão erradas, que a gente não pode falar que a natureza está em risco. É a gente que está em risco, os seres vivos estão em risco. Então vamos ver, possui uma história comum e articulada. Natureza e sociedade possuem uma. A sociedade tem que molda e é moldada pela natureza. Hoje em dia molda mais que é moldada, né? Mas elas possuem uma história comum e articulada, fato percebido por povos de diferentes matrizes culturais. Como está no texto 1, comum e articulada, por isso que a gente entende, somos uma entidade, eles entendem que a gente é uma entidade. Hum, mas como que isso coloca? Não, isso não coloca a sociedade em risco, esse fato de possuir uma história em comum. Então a C também a gente acho que não está certo. Vamos ver a D, acho que só vai restar D. Possuem, então a natureza e a sociedade possuem um regime de atividades próprios que envolve agentes humanos e não humanos. Oceanos, atmosfera, o que coloca tais agentes em risco. Também não está certo, porque oceanos, atmosfera, clima e solo parece que não estão em ameaça. Aqui, nossa, essa tá difícil. Ou é D ou é A, eu tô achando. Vou chutar D. Beleza. Sorte de novo. Por que que não é A? Deixa claro que quem corre risco imediato não é a natureza inorgânica em si, mas os seres vivos. Cara, isso contradiz muito. Porque a D tá falando tais agentes, ou seja, agentes humanos e não humanos. Mas tá bom. A natureza inorgânica em si, mas sim os seres vivos. Os seres vivos fazem parte da natureza, não? Que dependem das condições. É coisa estranha. Questão que deveria ser anulada. Eu odeio matéria humana. Tirando o direito. Direito é mais objetivo. Então vamos lá. O risco principal recai sobre os agentes vivos e não sobre a entidade física Terra-Natureza, que possui dinâmica de recomposição autônoma. Além disso, está falando que o fato de articular por vários processos coloca a natureza em risco, que é muito genérico. É isso que não bate, mas aqui vamos ver, o texto 2 especifica que o desequilíbrio afeta múltiplos agentes vivos, coloca a sociedade. Ah, tá, não é só a sociedade, tá bom, faz sentido, Mas aqui não tá escrito também, tá falando, para essa tá errada, teria que estar o que coloca somente a sociedade em risco. Daí poderia dar essa justificativa, mas não. Eu acho que a C está errada porque o fato da natureza e sociedade possuírem uma história em comum articulada e disso ser percebido por povos não coloca a sociedade em risco. Eu acho que é isso. Como que isso vai colocar esse essa percebimento, né? Essa consciência vai colocar a sociedade em risco? Não deveria colocar a sociedade em risco. Pelo menos não pelos textos, né? Não sei que o pessoal esteja falando de risco econômico, aquelas coisas de que ser ambientalista é contra o desenvolvimento econômico, mata pessoas, sei lá. Pode ser isso. Mas enfim, a D que está certa. Vamos ver a fundamentação, pensamento
decolonial e ecológico contemporâneo contesta a separação ocidental moderna entre sociedade e natureza. Autores como Ailton Krenak e Isabelle Stengers propõem uma ontologia relacional, defendendo que a humanidade é parte indissociável da biosfera. Ou seja, a humanidade é uma parte da Terra. A exploração predatória da natureza, como recurso inerte, compromete a subsistência da vida no planeta, exigindo uma nova ética ecológica. Eu já expliquei, aqui está falando a mesma coisa. Eu acho que as justificativas aqui estão mal feitas, que é minha culpa, mas vamos ver um textinho retomando a alternativa correta. Explica que a Terra tem regime de atividades próprio que interliga tudo. Novidade, a hipótese nova é que a Terra em si continuará existindo, mas os seres que vivem não. Correm série de riscos de serem extintos, varridos pelas ações humanas, conforme o texto 1, que aponta o poder de produção moderna de esgotar a Terra. Então, possuem um regime de atividades próprias. Cadê esse? Onde que está no texto 2? Regime de atividades próprias, tá escrito aqui. Ela é dotada, mas aqui está falando que a Terra é dotada de um regime de atividade próprio, não que a natureza e a sociedade. A sociedade faz parte da Terra, esse que é o problema. Então tá certo falar, né? Se a natureza e a sociedade fazem parte da Terra e fala que a Terra tem um regime de atividades próprio, então pode falar que ambos possuem um regime de atividades próprias, mas é uma coisa estranha. Não é contraditório, mas é estranho. Questão ruim.